Farei em eletrização de um corpo. Corpos nêutrons. O que são corpos nêutrons? É quando a soma das cargas positivas vai ser igual à soma das cargas negativas. Corpo neutro é a mesma coisa de você dizer que o seu corpo ele não vai possuir carga. Ele não tem carga elétrica. A carga elétrica dele é zero, é nula, é neutra. Certo? Por que, Vi, né, que o corpo ele vai ser neutro? É quando você tem a soma das cargas positivas igual à soma das cargas negativas. Se você tiver aqui, ó, quantos prótons você tem nesse corpo? Vou chamar aqui de corpo 1, corpo 2 e corpo 3. Hein, Pedro e Camila? Quantos prótons vocês têm nesse corpo aqui, no corpo 1? Prótons. Os prótons são... Prótons. Lembra que eu dei um bisu para vocês? 4, né? Ó, prótons. Partículas positivas, ó. Vocês vão reassistir a aula e vão se lembrar. Ó, falei para vocês sobre os prótons. Peraí. Aqui, ó. Os prótons. Não, era aqui embaixo. Cadê os prótons? Eu falei sobre prótons. Sim. Ah, tá aqui, ó. Cargas elétricas. Lembra que eu falei dos prótons? Partículas positivas, ó. Esse Tzinho aqui, ó, de positivo. Lembram disso? E os elétrons, eu falei Nzinho de negativo. Lembra que eu mostrei para vocês? Sobre os elétrons que ficam na eletrosfera, os prótons que ficam dentro do núcleo? Sim. Então, vamos lá. Ó, os prótons... Pedro, aconteceu alguma coisa com a sua redação? A minha mãe estava dizendo aqui que não deu certo enviar. Como assim? Não sei. Zé ligou nesse instante. Só do instante que deu certo. Peraí, não sei como. Deixa eu escutar aqui esse áudio dela. Só um instante. Escute aí. Ei, tem até que horas, Pedro, para enviar a redação? Para a professora tinha só até aquele dia, mas eu acho que a Zélia ela vai abrir uma exceção. Tá, eu vou só explicar esse, para não parar no meio da explicação, vou só explicar e vou enviar para a professora. Tá? Vamos lá. Os corpos nêutrons. Gente, então, quantos prótons vocês têm aqui? Prótons são as partículas positivas, certo? Quantos prótons vocês têm? Quantas partículas positivas? Hein, Pedro e Camila? Fale de novo, que o áudio bugou. Quantos prótons vocês têm aqui no... 4. No corpo 1? 4. Prótons são as partículas positivas. 1, 2, 3, 4. Concordam? Sim. 4 prótons. E quantos nêutrons vocês têm? Nêutrons. 4 também.
1, 2, 3, 4. Quando a soma das cargas positivas forem iguais à soma das cargas negativas, você tem um corpo sem carga, que a gente chama de corpo nêutron, certo? Ou seja, é como se você tivesse mais 4 menos 4. Ó, mais de prótons e menos de nêutrons. Mais com menos é menos, 4 menos 4 vai ser 0. Então, o teu corpo não vai ter carga. Ele vai estar sem carga, ele vai ser neutro. Quando o corpo não tem carga, a gente chama de neutro. Então, a gente tem aí, ó, corpo neutro. Vocês entendem isso ou não, meninos? Sim, então quer dizer que se tivesse 2 negativos e 2 positivos, o corpo é neutro. Isso. Um exemplo. Então tá bom, Se então. as cargas positivas forem iguais à soma das cargas negativas, o seu corpo é neutro. Camila, você tá aí? Você tá entendendo, Camila, ou não? Tô. Tá, então vamos lá. Agora, o 2, o corpo 2. Olha o corpo 2. Olha o corpo 2 aí. Quantos prótons eu tenho aí no corpo 2, Pedro? Já você fala os nêutrons, Camila. 4 também. 4 prótons, né? Agora, Camila, quantos nêutrons eu tenho? Não é elétron, não? Oh, quantos elétrons eu tenho? 2 elétrons. Então, gente, eu tenho quantos prótons? 4 e 2 elétrons, né? Gente, vamos lá. Eu tenho mais prótons ou mais elétrons? Prótons. Prótons, porque eu tenho mais 4, né? Eu tenho 4 prótons e somente 2 elétrons. Quando eu tiver mais prótons do que elétrons, eu tenho um corpo eletrizado positivamente. Eu tenho um corpo eletrizado positivamente. Porque ele tem mais prótons. Então, ele está eletrizado positivamente. Vocês entendem isso ou não? Sim. Agora, Camila, quantos prótons eu tenho no corpo 3? 4. Não, prótons. Prótons são as partículas positivas. Pezinho demais, ó. Positivo. 2. 1, 2. E Pedro, quantos elétrons eu tenho? 4. Mas por que o próton tá apagadinho? É porque ela colocou apagadinho no slide. Ó, então eu tenho mais próton ou mais elétrons? Mais elétrons. Mais elétrons. Quando eu tenho mais elétrons, o corpo está eletrizado negativamente. Toda vida que eu tiver mais elétron, o corpo está eletrizado negativamente. Vocês entenderam a eletrização dos corpos? Quando a minha quantidade de prótons for igual à minha quantidade de elétrons, o meu corpo vai ser eletrizado, vai ser eletricamente neutro, tá? Eu vou ter um corpo neutro. Quando eu tenho mais prótons do que elétrons, eu vou ter um corpo eletrizado positivamente. Quando eu tenho mais elétrons do que prótons, eu vou ter um corpo eletrizado negativamente. O que vai prevalecer é o que você tem aí, ó, com mais elementos. Mais prótons, corpo eletrizado positivamente. Mais elétrons, corpo eletrizado negativamente. Elétrons e prótons na mesma quantidade, corpo neutro. Eletricamente neutro. Entendem isso ou não? Sim. Pedro? Oi, entendi. O que é um isolante, Pedro? E Camila? É o que as cargas elétricas não conseguem fluir nele.
Os elétrons Certo estão assim? ligados fortemente ao átomo. Peraí. Ó, os elétrons estão ligados fortemente ao átomo, o que dificulta a sua movimentação. São materiais que não transmitem energia elétrica com facilidade. Eu acho que ela esqueceu de colocar aqui o restante, né? Tudo bem. Com facilidade. Deixa eu completar aqui para vocês e explicar. Com facilidade. Ó, num isolante, os elétrons, ó, tá vendo? Ó, as partículas negativas, estão vendo aqui? Sim. Elas vão estar fortemente ligadas ao átomo. Como assim, Virna? Fortemente ligadas ao átomo? Elas vão estar grudadas, ó, na parede aqui, ó, do átomo, certo? Ô, Virna, Oi, eu vou sair aqui para entrar pelo meu notebook, tá? tá. Elas vão estar grudadas na parede do átomo, certo, Pedro? Certo. Isso faz com que esses elétrons eles fiquem fortemente, quando eles estão na parede do átomo, eles estão fortemente ligados ao átomo. E isso vai impedir que eles se movimentem. Por quê? Porque eles vão ficar ali grudadinhos no átomo, fortemente ligados ao átomo. Então, eles não vão se movimentar. Não vai ter um movimento entre. Não vai ter um movimento entre os átomos, ou entre os elétrons. Quando não há uma movimentação de elétrons, então você não tem transmissão de energia elétrica. Porque a energia elétrica ela é transmitida, o que é energia elétrica? Né? A movimentação aí desses elétrons. E se os átomos, né, se os elétrons estão muito ligados ao átomo, então eles não vão se movimentar, eles não vão circular, eles não vão ter uma livre circulação. Então você vai ter um material isolante, aonde os elétrons eles não se movimentam, né, com facilidade. E, consequentemente, você não vai ter transmissão de energia elétrica. Então você vai ter um material isolante. Vocês entendem isso ou não? Sim. Entende, Pedro? Isolante é quando você não tem uma livre movimentação dos elétrons, porque esses elétrons eles são muito apegados, né? Eles vão estar muito ligados ao átomo, o que vai dificultar a movimentação dos elétrons. E isso faz com que não haja uma transmissão de energia elétrica, porque a transmissão de energia elétrica só é possível com a movimentação dos elétrons. E se não há uma livre movimentação, uma circulação dos elétrons, não vai haver transmissão de energia elétrica, portanto, o material vai ser isolante. Isolante é quando você tem um material isolante, é quando você não tem transmissão de energia elétrica. E para que não ocorra essa transmissão de energia elétrica, não terá, né? Não vai ter movimentação, não vai ter circulação de elétrons. Se não tem circulação de elétrons, não tem transmissão de energia elétrica, portanto, o material vai ser isolante. Isso ocorre porque os elétrons eles vão estar fortemente ligados ao átomo. Ok? Vocês entendem isso ou não? Ok. Vocês entendem isso ou não, gente? Sim, sim, sim. Sim. E os condutores, gente? Os condutores é o contrário, né? Condutores aqui, ó. Alguém pode ler aí? Condutores? Eu leio. São substâncias nas quais os elétrons se locomovem com facilidade. Eita, minha telinha virou. Sumiu. Voltou. São substâncias nas quais os elétrons se locomovem com facilidade por estarem fracamente ligados aos átomos. Tem maior facilidade em conduzir a eletricidade. Ó, os elétrons dos condutores, né, dos materiais condutores, eles vão estar livres, eles vão estar circulando, ó.
Eles não estão fortemente ligados ao átomo. Ó. Tanto é que você tem aqui, ó, os elétrons estavam aqui, agora eles estão circulando. Quando há circulação de elétrons, você tem o quê? Eletricidade. Né? Você tem condução aí, ó, de eletricidade. Toda vida que você tem circulação, movimentação de elétrons, você vai ter aí geração de energia elétrica, certo? Então, se as substâncias, né, no quais os elétrons vão se locomover com facilidade, porque eles não vão estar apegados, não vão estar ligados, fortemente ligados aos átomos, você tem aí o quê, ó? Você tem aí substâncias que são chamadas de condutoras. Por quê? Porque tem uma maior facilidade em conduzir a eletricidade, já que essas substâncias elas não vão fazer com que os elétrons fiquem apegadas a elas, e sim com que eles circulem. Exemplo aí de isolante, gente, hein? Isolantes. Vamos lá. Alguém lembra aí? Exemplos de isolante, gente? Vou colocar para vocês. Exemplos de isolante. Vocês estão tão tristes hoje. Já é segunda, Virna. Quem é que tá feliz segunda-feira? Ora, vocês têm que estar. Não, Borracha. eu tô cansado, tô cansado. Borracha, plástico, são exemplos aí de isolante. Vou colocar só dois. Borracha. Pedaço de madeira. Plástico, né? Madeira. Muito bem. Condutores, gente. Metal, água, corpo humano. Ó. Metais em geral, né? Na realidade. Todos os metais são excelentes condutores. Ouro bitumen também. Ferro, alumínio, cobre, latão, ouro, metais em geral. Zinco, sacês também. Vou botar aqui. Metais. Gente, corpos eletrizados. Vamos lá. Olha aqui, vocês estão vendo esse corpo aqui tá neutro, tá? Sim. Quando ele ganha elétron, ele fica eletrizado negativamente, ele passa a ter mais elétrons, né? Se ele tá neutro, quando ele ganha elétron, ele passa a ter mais elétrons. Então, obviamente, ele vai ficar eletrizado negativamente, como a gente já tinha visto, certo? Agora, gente, tá aqui um corpo neutro. E esse corpo perdeu o elétron. Se ele perdeu o elétron, tá diminuindo a quantidade de elétrons dele. Então, ele vai... E ganhando prótons. Não é que ele esteja ganhando prótons, ó. É que, por exemplo, assim, ó, o corpo tá neutro. Vamos supor que ele tem 2 prótons e 2 elétrons, certo? Ele tá neutro. A soma das... Já entendi seu raciocínio, já. E aí, ele vai, Pedro, perder elétrons. Ó, ele tá perdendo, ó. Vamos supor que ele perca 1. E aí ele vai ficar com mais prótons do que os elétrons. Ele vai ficar com 2 prótons e 1 elétron, então ele vai ficar eletrizado positivamente, quando vai ter mais prótons do que elétrons, entendeu? Ele não está ganhando prótons, ele só está perdendo elétrons, o que vai fazer com que ele fique com mais prótons do que elétrons, porque ele já está perdendo elétrons, e aí ele vai ficar eletrizado positivamente. Entende isso? Sim. E você, Camila, entende? Sim. Você tem os corpos neutros e os corpos eletrizados, né? Eu adoro quando ela passa essa agenda aqui e eu não consigo nem ver. Depois a gente vai fazer a atividade de revisão, tá, gente? É porque eu quero... Hã? Putz. Hoje ainda? Não, eu quero primeiro ver todos os... Vocês podem até fazer para treinar. Porque Ciência é muita coisa para estudar, meu Deus. Eu tô querendo ver aqui primeiro. Era para ser segunda-feira essa prova, porque aí tinha o feriadão para estudar, né? É verdade, feriado é quinta ou é sexta? Ou é os dois? Quinta e sexta. Então, Quinta e sexta, mas vai ter aula ainda? Acho que vai. Tinha um feriadão todinho aí para estudar. Eletrização por atrito. Vamos lá. Gente. Cara, por que as provas não é na quinta? A quinta tá mais perto da sexta e tem mais tempo para estudar. Virna, esse é o capítulo 3, né?
Isso. É o último, não. É não. Mas é o maior de todos. Percebendo aqui. É o maior de todos. Lasquei-me. Ó. Eletrização por atrito. Gente, vocês estão vendo aqui esse pedacinho de pano, né? E essa haste de vidro, né? A lã. Vocês têm a lã aqui, ó, e a haste de vidro. Gente, a lã, o vidro, tá eletrizado positivamente, não tá? Vocês estão vendo aí, ó? Sim, E a lã está eletrizada negativamente, estão vendo? sim. Quando vocês atritam um corpo no outro, o vidro na lã, a lã no vidro, né? O que é que vai acontecer? O vidro vai herdar os elétrons da lã, que estava eletrizada negativamente, que tinha elétrons, né? Então, o vidro ele vai ficar agora eletrizado negativamente, enquanto a lã vai herdar os prótons do vidro. E ela vai passar a ser eletrizada positivamente. É como se você tivesse aí uma troca de eletrização. A eletrização por atrito, vocês vão ter a troca aí, ó. O vidro que tinha prótons estava eletrizado, o vidro que estava eletrizado positivamente e a lã que estava eletrizado negativamente. Quando você atrita os dois, né, esfrega os dois aí, o vidro vai ficar eletrizado agora, vai passar a ser eletrizado negativamente e a lã vai passar a ser eletrizada positivamente. Entendem isso? É uma inversão, ó, troca os papéis. Vocês entendem isso ou não? Sim, Camila? entendi. Entendo. Eletrização por atrito. Então, Eu vi vocês isso aí têm no a Chaves, ó. eletrização. Um dia desses ainda. Eu vi isso daí no Chaves, um dia desses ainda. Como assim? Chaves? Isso aí, atrito. Ah, sim. E eletrização por contato. Chaves ensina. Que louco. Não, não, mas é assim, eles estavam falando disso, mas era naquele negócio da escola do. Meu Deus, esqueci o nome. Do professor Girafales, que fica os negócios de piada, sabe? De brincadeira. Ah. Eletrização por contato, gente. O que é eletrização por contato? Vocês não vão atritar os materiais como vocês atritaram o vidro e a lã, ou ebonite e a lã, como vocês quiserem chamar, tá? Esse vidro aí também pode ser chamado de ebonite. Então, eletrização por contato, vocês apenas vão encostar um material no outro. Vocês não vão precisar atritar, esfregar esses materiais, certo? Olha aqui, ó. Vocês têm essa partícula aqui, ó. Toda eletrizada negativamente, né? Isso aqui tá neutra, né? Vocês têm vou chamar aqui de partícula 1, partícula 2. A partícula 1 está eletrizada negativamente, a partícula 2 está neutra. E aí, quando vocês colocam essas partículas 1 e 2 aqui em contato, o que é que vocês têm, né? Quando ela entra em contato, a 1 entra em contato com a 2 entra em contato com a 1, né? Vocês vão ter que os corpos eles vão ficar eletrizados. Olha só, a partícula 2 que era neutra ficou eletrizada negativamente, ou seja, ela vai herdar parte dos elétrons da partícula 1 e as duas, no caso, vão ficar eletrizadas negativamente. Enquanto na eletrização por atrito, você vai ter uma troca, né, de cargas elétricas, né? As cargas elétricas positivas que estavam no vidro vão para a lã, enquanto a lã fica positiva, e as cargas elétricas negativas que estavam na lã vão para a ebonite, ou vidro, enquanto ele fica negativo aí, no caso, né? Já na eletrização por contato, você vai ter aí uma divisão dessas cargas elétricas, que vai ser dividida, né? Um corpo neutro aí, ó, ele está herdando, né? Porque o corpo 1 está sendo generoso e está dividindo aí essas cargas elétricas com o corpo 2. Então, quando você apenas entra em contato, dois corpos entram em contato entre si, né? Você vai ter aí que os dois vão ficar eletrizados com a mesma carga.
certo? Ambos vão ficar eletrizados com a mesma carga. Vocês entendem isso ou não, meninos? Entendi. Sim, entendi. Eu vou ser sincera com vocês. Não é difícil a matéria, agora é extensa. Por que que É grande? vocês precisam ficar reassistindo as aulas? Porque é muita coisa. E se vocês Pra não lembrar. ficarem revisando, vocês vão esquecer. Entendeu? Agora, Pedro e Camila, vocês precisam estar lembrando. Aí, o que é interessante, eu gravei aqui até o vídeo, né? Quem assiste pelo celular vai ter que baixar outro aplicativo, gente, o Google Drive. Eu não vou mentir para vocês, tem que baixar outro aplicativo. Agora, quem assiste pelo notebook não precisa baixar nada, não. É só entrar lá no Drive. Vamos lá. Eletrização por indução. Vamos ver. O que é eletrização por indução? Gente, a indução, vocês não vão colocar um material em contato com o outro e nem esfregar um material no outro, atritar um material no outro, tá? Desculpe a palavra esdrúxula de esfregar, porque às vezes os alunos não conseguem fazer a associação, né? O que é atrito, eles não conseguem entender a diferença entre atrito e contato. Quando eu falo contato, só toca, e quando eu falo esfregar, eles se lembram realmente esse atrito. Então, por isso que às vezes eu falo assim, para que vocês possam entender. É nada, porque é cearense mesmo. Eletrização por indução, Pedro. Eletrização por indução. O que é essa eletrização por indução? Vocês não vão encostar os materiais e nem vão esfregar, nem vão atritar esses materiais. Vocês vão apenas aproximá-los, certo? Vocês vão apenas aproximá-los. Só que o que vai acontecer é que quando você tem aí, ó, a indução eletrostática com B, inicialmente neutro, e A eletrizado positivamente. Então, o B, que a professora não colocou aqui o passo a passo, mas o A, ele tá eletrizado positivamente, certo? Ó. Tá vendo? Eletrizado positivamente. E o B, ele tá neutro, certo? Meninos. Meu microfone não estava ligando. Está tudo certo. Deixa eu colocar aqui maior para vocês verem. Vou fazer um passo a passo aqui. Eu vou só apagar aqui só um instante, tá? Porque eu vou precisar desse espaço para mostrar o passo a passo para vocês. Depois eu boto de novo, tá? Certo. Tá vendo? Eu tenho um material A e a substância A e a substância B, tá? A substância A tá eletrizada positivamente, ok? B tá neutro. Quando eu aproximar A de B, ó, não tô encostando, eu só tô aproximando. Quando eu aproximo A de B, o que é que vai acontecer? O A que está eletrizado positivamente, ele vai, quando ele se aproxima de B, ele vai atrair. Atrair quem, Virna? Atrair os elétrons. O B não está neutro, né? Então, ele vai aqui, ó, atrair os elétrons. E repelir o quê? Os prótons. Lembra que eu falei para vocês que os opostos se atraem? Se está eletrizado positivamente, se tem mais próton, o que é que vai atrair? Vai atrair o quê? Os elétrons, certo? E vai repelir, vai afastar os iguais, que são os prótons, entendeu? Essa eletrização por indução, vocês vão eletrizar um corpo, por quê? Porque é como se os elétrons eles estivessem querendo entrar em contato com os prótons de A. Os elétrons de B, eles querem entrar em contato com os prótons de A. Então, eles vão ser atraídos, né? Vai ter uma força, vão ser atraídos para o lado em que está a substância, o lado em que está aqui próximo a A. No caso, eles vão ser atraídos aí para o lado esquerdo, certo? Os elétrons vão ser atraídos para o lado esquerdo para poder ficar mais próximos de A. Enquanto os prótons vão ser
repelidos, ou seja, vão para o lado direito, para ficar mais distantes possíveis de A, que está eletrizado positivamente. Vocês entendem isso ou não? Sim. Sim. Corrente elétrica. Esse daí eu já sei, já sabia isso. Tinha na minha prova. Gente, esse conteúdo é conteúdo de resgate, é? Porque eu acho que eu já estudei isso com vocês também. Você já estudou isso com a gente. Caiu na prova. Resgate? Hã? É conteúdo resgate? Aí que eu não sei. Mas aí a gente estudou. Pois é. Vamos lá. Corrente elétrica. A corrente elétrica é um movimento ordenado de partículas eletricamente carregadas. Tá? Então, corrente elétrica é quando você tem aí um movimento aí, ó, de partículas eletricamente carregadas. Então, quando você tem um movimento, certo? Movimento ordenado de partículas de cargas elétricas, tanto prótons quanto elétrons. Quando você tem um movimento aí de prótons ou elétrons, de forma ordenada, você tem aí uma corrente elétrica. E o circuito elétrico aí, ó. Circuito elétrico. Você tem aí a pilha, né? Com os polos positivos e o polo negativo. E aí você tem aqui uma chave fechada, ó. Você vai ter Ah, aqui. isso daí eu acho que vai cair na prova, vai pedir. Depende, né? Em alguma prova vai cair assim. Vai mostrar dois exemplos, vai botar as opções. Circuito aberto, circuito fechado, sabe? Tenho certeza. Quando a chave está fechada, ó. Olha aqui, meninos. Quando a chave está fechada, a lâmpada acende. Certo? Quando a chave está fechada, a lâmpada vai acender. Ó, a pilha aqui, ó, com polo, né? Positivo e polo negativo. Vocês vão ter a passagem aqui, ó, de uma corrente elétrica. Certo? E essa corrente elétrica vai precisar encontrar a chave fechada para ela poder passar e chegar até a lâmpada para acendê-la. Se você tiver um circuito elétrico aqui, ó, com a chave aberta, as partículas elas vão parar aqui. Elas não vão conseguir passar para o outro lado. Não vai ter uma ponte para elas passarem por outro lado. Se a chave estiver aberta, não vai ter corrente elétrica. Não vai acender a lâmpada vai ficar apagada. A chave precisa estar fechada para as partes do circuito se conectarem e gerarem aí essa corrente elétrica que vai chegar até a lâmpada para poder acendê-la. Se a chave estiver aberta, você não vai ter passagem da corrente elétrica, não vai ter passagem, né, das cargas elétricas para o outro lado, para que assim acenda a lâmpada. Porque eu preciso ter uma conexão entre os dois polos. Certo, meninos? Vocês entendem isso ou não? Sim. Sim. Chave aberta, sem corrente elétrica. Chave fechada, vai gerar corrente elétrica e vai acender o material que vocês precisam acender, né? Vai ligar, acender aí a lâmpada. Esse circuito elétrico aí, ó. Alguém lê para mim? Eu já li, né? Lê aí, Camila. Lê aí, Camila. Circuito elétrico. Lição de elementos. Ligação. Lição, olha. Ligação de elementos elétricos, tais como resistores, indutores e capacitadores. Capacitores. Diodos, linhas de transmissão, fontes de tensão, fontes de corrente e interruptores, de modo que formem pelo menos um caminho fechado para a corrente elétrica. Circuito elétrico, ligação de elementos elétricos, tais como resistores, indutores, capacitores.
diodos, linhas de transmissão, fontes de tensão, fontes de corrente e interruptores, de modo que forneçam pelo menos um caminho fechado para a corrente elétrica. Vamos lá, gente. Esse caminho, ele tem que estar sempre fechado, tá? Para poder passar a corrente elétrica. Olha aqui, ó. Como eu falei, né? Esse circuito, ó. Isso tudo aqui, gente, é circuito elétrico. Isso tudo aqui, gente, é circuito elétrico. O que é o circuito elétrico? É o conjunto de elementos elétricos, ó. A lâmpada, a pilha, né? No caso aqui, ó, o resistor, né? Aqui, ó, resistor ou indutores ou capacitores, diodos, linhas de transmissão, fontes de tensão, fontes de corrente e interruptores, né? No caso aqui, o interruptor, certo? De modo que forme pelo menos um caminho fechado para a corrente elétrica. Então, o circuito elétrico é o conjunto de todos os elementos que vão possibilitar a passagem de corrente elétrica, tá? Tem que formar aí um caminho fechado para haver essa passagem de corrente elétrica. Circuito elétrico são todos os elementos que compõem aí essa ligação de elementos elétricos, né? Que vão compor aí um caminho fechado para a passagem de corrente elétrica. Vocês entendem ou não? Sim. Yeah. Circuito externo é a parte externa de um circuito elétrico situada fora do gerador. A corrente flui do polo positivo do gerador para o polo negativo. Ó. Então, a corrente elétrica, ó, representada pela letra I, ela vai fluir aqui, ó, ela vai fluir do polo positivo, ó, o caminho que ela faz, ó, do polo positivo para o polo negativo, certo? Então, ela vai aqui do positivo para o negativo, certo? Corrente elétrica, ela flui do polo positivo para o polo negativo. Circuito externo aqui, ó. O interruptor é um dispositivo capaz... Isso aqui é importante também, hein? Circuito elétrico é a parte externa do circuito elétrico, situada fora do gerador. A corrente vai fluir do polo positivo do gerador para o polo negativo. Já no interruptor aqui, ó, você tem o quê? No interruptor, você tem um dispositivo capaz de abrir ou fechar circuitos elétricos. Por exemplo, se você... Vina, eu não vou poder falar agora, porque eu vou botar esse celular aqui pra carregar, viu? Rapidex. Tá entendendo ou não, Pedro? Tô entendendo, sim. Vou ficar escutando, só não vou poder falar. Certo. Se você ligar o interruptor, você vai ter aí, ó, a passagem, né, da corrente elétrica. Porque o interruptor, se você desligar, você deixa de ter essa passagem da corrente elétrica. Porque o interruptor é o dispositivo capaz de abrir ou fechar os circuitos elétricos. Então, tipo, se você tá com o interruptor ligado, você tá com a chave fechada. Se a chave está fechada, você vai ter passagem de corrente elétrica. Agora, se você tiver com ele desligado, você vai estar com a chave aberta. E a chave aberta não tem passagem de corrente elétrica. Interruptor é dispositivo capaz de abrir ou fechar circuitos elétricos, certo? Quando o circuito elétrico está aberto, quando a chave está aberta, não há passagem de corrente elétrica, então as lâmpadas vão ficar desligadas. Quando o interruptor ele está ligado, né? Você tem aí a chave fechada. Então, vai haver circuito elétrico, as lâmpadas vão ligar. Entende isso, Camila? Sim. O circuito elétrico é um conjunto formado por um gerador, um condutor de corrente elétrica e um elemento capaz de utilizar a energia obtida no gerador. Então, o circuito elétrico aqui, ó, que a gente tem, vai ser formado por um gerador, que é o gerador de energia aqui. Quem é que está gerando a energia? A pilha. Um condutor de corrente elétrica aqui, ó. Esse fio está conduzindo a corrente elétrica. Um elemento capaz de utilizar a energia obtida no gerador, aqui, ó, a lâmpada, certo? E você tem aqui, no caso, o interruptor, né, para abrir e fechar esse circuito.
Circuito é o conjunto de elementos que vai haver aqui nos elementos elétricos. O que é eletromagnetismo? O termo magnetismo resultou do nome magnésia, região da Ásia Menor, Turquia, devido ao minério chamado de magnetita, ímã natural, com a propriedade de atrair objetos ferrosos à distância, sem contato físico. Eletromagnetismo, né? Vem do quê? Vem dessa propriedade de atrair objetos, né? Então, eletromagnetismo vem da propriedade de atrair objetos ferrosos à distância, ou seja, sem contato físico. Olha aí, ó. Maxwell demonstrou em 1864 que as forças elétricas e magnéticas têm sua natureza dependente do referencial. Uma força elétrica em determinado referencial pode tornar-se magnética se analisada de outro, e vice-versa. Ainda provou que os anéis de Saturno tinham de ser construídos de milhares de meteoritos e fez importantes contribuições à termodinâmica. Então, o que foi que o Maxwell descobriu? Maxwell ele demonstrou em 1864 que as forças elétricas e magnéticas elas têm natureza dependente do referencial. O referencial é o seu ponto de observação. A depender do teu ponto de observação, você vai conseguir determinar se uma força elétrica ela vai ser magnética, certo? Ou não. Então, aí, ó, dependendo do seu referencial, do seu ponto de observação, você consegue estabelecer a força elétrica. De determinado referencial pode se tornar magnética se analisado de outro e vice-versa. Ele provou ainda que os anéis de Saturno tinham que ser construídos de milhares de meteoritos e fez importantes contribuições à termodinâmica. Então, se na prova estiver perguntando sobre as contribuições de Maxwell, vocês vão dizer que ele demonstrou que as forças elétricas e magnéticas têm a natureza dependente do referencial e que fez importantes contribuições à termodinâmica. Também disse que os anéis de Saturno eles tinham que ser construídos por milhares de meteoritos. Faraday identificou a rotação do plano de polarização da luz quando era colocado um campo magnético e acreditava nas linhas do campo elétrico e magnético como entidades físicas reais e não abstrações matemáticas. Sua descoberta mais importante é a indução eletromagnética, utilizada na obtenção de energia elétrica nas usinas hidrelétricas. Isso aqui é a parte teórica que vocês vão precisar saber sobre as contribuições desses físicos, tá? É junto com essa partezinha aqui que eu estava explicando para vocês. Sobre os estudiosos, ó. Benjamin Franklin, Peter van Musschenbroek, algo assim, Thomas Edison, né? São esses físicos aqui, ó. Stephen Gray, Alessandro Volta, Otto von Guericke. Pronto, cheguei. Levei um susto agora. Ah, Vocês entenderam ou não? Essa parte. eu estava assistindo a todo momento. Você, Camila, entendeu ou não? Entendi. Eletromagnetismo, gente. Como eu falei, né, sobre a magnetita, que é um mineral magnético formado pelos óxidos de ferro 2 e 3, cuja fórmula química é Fe3O4, ou seja, é formado por 2 moléculas de ferro e 4 moléculas de oxigênio. Fe quer dizer ferro e O, oxigênio. E esses aqui são os índices numéricos que indicam a quantidade que você tem de cada elemento desse. 3 moléculas de ferro, 4 moléculas de oxigênio. A magnetita apresenta na sua composição 69% de ferro e oxigênio, ferro e oxigênio, uma molécula de cada, 31% de 2 moléculas de ferro e 3 moléculas de
oxigênio ou 26,7% de ferro e 72,4% de oxigênio. Cá entre nós, essas partes de porcentagem não podem cair na prova de vocês. Até porque vocês não estão estudando química a fundo. Então, vocês precisam saber só que a magnetita é um material magnético, um mineral magnético, que vai ser formado pelos óxidos de ferro 2 e 3, e a fórmula química vai ser Fe3O4. Gente, a Terra ela sofre um magnetismo, que é chamado de magnetismo terrestre. Olha aqui, ó. Você tem aqui na Terra, né, um polo magnético, certo? E aí você vai ter rotações ao redor desse polo magnético da Terra. Essas linhas aqui são linhas de rotação magnética, né? As rotações aqui que você tem, ó. Olha os polos magnéticos, ó. Você tem os polos norte e sul, tá? As correntes, elas partem de que polo, gente? Observando aí os polos magnéticos, elas partem de que polo? Elas partem do polo norte até o polo sul. É como se no polo norte você tivesse o polo positivo. As correntes, elas partem do polo positivo até o polo negativo. Os polos magnéticos, ó, elas partem do polo, a corrente vai partir do polo norte, ó, parte do polo norte, né? E vai até o polo sul. Do polo norte ao polo sul. Ó, polo norte ao polo sul. Polo norte ao polo sul. Certo? Então elas vão do polo. Eita, aqui agora. Eita. As correntes, elas vão do polo norte até o polo sul. Ó, o polo norte até o polo sul. Polo norte até o polo sul. Né? Então elas saem do polo norte, ó, essas setas indicam que elas estão saindo do polo norte e entrando aqui, ó, no polo sul. Entende isso? Então as correntes, elas vão do polo norte em direção ao polo sul. Vocês entendem, meninos, ou não? Sim, sim. Sim. Como eu falei para vocês, ó. Polo norte aqui, ó, ele é indicado pelo polo positivo. Parte do polo positivo e vai, ó, até o polo negativo, que é o polo sul, tá? Então, o polo positivo é o polo norte, o polo negativo é o polo sul. Dina, você vai até que horas daqui? 4h10, né? Eu quero pelo menos terminar logo essa parte aqui, né? Ah, certo. Vamos terminar. Vocês não têm revisão de ciências, né? Então. Ah, não, quer dizer, vocês têm revisão de ciências. Ótimo, porque depois que terminar esse slide, eu vou passar para vocês fazerem da questão 1 até a questão 15, que é todo o conteúdo que a gente viu hoje. E aí eu vou corrigir com vocês. Ou melhor, eu vou explicar para vocês como vocês vão entrar nas aulas ao vivo. Para vocês reverem as aulas. Vamos organizar depois aqui dessa aula nosso cronograma. Então, vocês têm aí, né, os polos magnéticos, como eu falei, né? Ó, os polos iguais se repelem, os polos opostos se atraem. Gente, é a mesma coisa que acontece com os prótons e os elétrons, né? Prótons e prótons se repelem porque são iguais e prótons e elétrons se atraem porque são opostos, certo? Elétrons e elétrons se repelem, elétrons e prótons se atraem. Então, o polo sul, aqui você tem o polo sul e o polo norte. O polo sul vai se atrair, o polo sul vai se atrair pelo polo norte, enquanto vai repelir, né, o polo sul
O norte se atrai pelo sul e repele o norte. O sul se atrai pelo norte e repele o sul. Então, aqui, ó. Norte e norte, gente. Vocês percebem aqui que eles não se aproximam? Ó, eles não se atraem, eles se repelem. Por quê? Porque polos iguais vão se repelir. Agora, polos opostos, ó, estão se atraindo, estão se aproximando. Esse polo repele esse polo. Esse polo repele esse polo. Polo sul repele polo sul, polo norte repele polo norte. Agora, polo norte se atrai por polo sul e polo sul, né, também se atrai aí por polo norte. Sul com norte, norte com sul. Agora, norte com norte se repele e sul com sul se repele. Polos iguais se repelem, polos opostos se atraem. Vocês entendem isso ou não? Sim. Yes. Ó, então, vocês vão resolver a atividade até da atividade de revisão de 1 até 15, certo? Só que assim, eu quero organizar aqui com vocês uma coisa. A prova de vocês... Fiz na minha já tá respondida, que eu fiz contigo. Mas você vai fazer de novo. Finge que não Ai, tá. não. Toma. Vai sim. Vai quando eu Vou falar, nada. você vai fazer novamente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o roteiro. Peraí, não saiam agora. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Atividade de revisão, capítulo... É capítulo 3, 4 e 5, né? Acho que sim. Agora, É sim. 3, 4 e 5. vou mostrar uma coisa pra vocês. Vocês estão vendo aí, ó? Essa nova que eu coloquei? Sim. Esse capítulo é sobre consumo de energia elétrica, né? Diferença de potencial, DDP, diferença de potencial. Ah, não. Você disse que ia fazer outra coisa. Minha mamãe faz. Diferença de potencial. Esse daqui já envolve cálculo, ó. Só que esse capítulo aqui, gente, ele é, tipo, muito pequeno. Ele é, tipo, só isso aqui, só a diferença de potencial e as fórmulas. Esse outro capítulo, ele é, tipo, teoria, muita teoria. E esse capítulo, ele é pequeno, ele tem mais atividade, ó. Tá vendo? Ela passou muita atividade aqui nesse capítulo, ó. Vou baixar aqui para vocês verem. Atividade. Potência elétrica. Atividade de cálculo. Vocês topam fazer um acordo comigo? Vamos ver se vocês topam. Vamos fazer o seguinte. Tem revisão de inglês, não tem? Tem. Pedro, tem revisão de inglês? Tem. Vocês acham melhor eu deixar a aula de inglês gravada hoje à noite e mostrar para vocês assistirem, tirarem suas dúvidas e ver as aulas e ver ciências ao vivo? Ou vocês querem que eu deixe ciências gravadas? Ciências gravadas. Prefiro você explicar assim, porque inglês é muito fácil. Não, explicar eu vou ter que explicar as duas. Só que uma... Não, ao vivo ciências em inglês você grava. Porque vocês Acho bom. podem ter muitas dúvidas em ciências e aí vocês já vão tirando na hora, né? Pois é. Mas as duas, ambas vão ficar gravadas. Tipo assim, Então tá. essas aulas do capítulo 3, por exemplo, eu aconselho que vocês revejam. Então, vocês vão rever, vai ficar disponível para vocês ficarem revendo. Mesma coisa, agora do capítulo 3, né? No caso que eu expliquei. Aí, quando eu for começar o capítulo 4 e 5, vai ficar gravada também a aula, entendeu? E a aula de inglês também vai ficar gravada. Só que hoje eu vou ter que deixar a aula de inglês logo para vocês. Entendeu? Na plataforma. Você postou ontem, eu vi, só não deixei o like porque eu esqueci. Amor, hoje eu deixo. Não, mas ontem não era de inglês. Não era sua. Era não? Não era a sua, era outra. Tá vendo por que eu não gosto de deixar no YouTube? Porque toda a vida que eu deixo no YouTube, vocês confundem.
não era a sua. Ontem eu fiz uma aula do 6º ano, ou do 7º ano, não era para vocês. Por isso que eu vou deixar no Putz, Drive, na plataforma. Você assistiu, né? assisti um pouquinho, aí depois eu fiquei confuso e tirei. Não é seu conteúdo, não. Pois é, eu tô lascado nessa prova de inglês. Ó, vou fazer o seguinte, vou começar com vocês agora o capítulo 4, tá? A gente vai ficar até, deixa eu ver que horário. Capítulo 4. A gente fica... Ixi, eu tenho medo de começar o capítulo 4, não dá tempo de terminar. Você não quer deixar pra amanhã, não? Dá pra deixar tudo pra amanhã se você começar cedo. Então, eu vou fazer o capítulo 4 com vocês amanhã e o 5. Aí, em inglês, eu vou deixar gravado, viu? Pronto, acho bom assim. Pode ser? Só que o Pode. inglês, ó, o capítulo de inglês... Ixi, você, É só um capítulo de você inglês. assiste pelo celular, né? Não, Aham. inglês é bem simples. Inglês eu deixo gravado no YouTube, vocês assistem, só tirem as dúvidas comigo. Agora, ciências, eu vou ter que estudar com vocês amanhã, um restante de ciências, entendeu? Pronto. Ciências é mais coisa. E amanhã, só que assim, esse capítulo era teoria. Agora, esse outro aqui é mais cálculo. Por isso que eu quero ver ao vivo, porque quando eu for fazer os cálculos, eu quero que vocês acompanhem para ver se vocês estão entendendo. Os cálculos de consumo da energia elétrica, lembra que a gente fez? De corrente elétrica, lá no comecinho das aulas? Você Sim, até me perguntou, você disse que tinha dúvida, Pedro, lembra? lembro. São esses cálculos aí que a gente tem que ver. Agora eu vou entrar só para falar para vocês como é que vocês vão assistir pelo celular e pelo computador. No Drive.